Oi, gente, tudo bom? Nesse vídeo vamos falar sobre o sistema de amortização, mais especificamente vamos aprender a calcular o sistema francês, que é também um sistema muito comum utilizado para operações de financiamento de longo prazo, certo? Lembrando que o sistema de amortização a gente utiliza para fazer cálculos de financiamento, de empréstimos que tem longo prazo, como eu já falei para vocês, né? Especialmente quando a gente fala de financiamento imobiliário, aquisição de casas, terrenos, etc. Os bancos eles concedem algumas opções de financiamento. O sistema de amortização constante é um delas, onde, nesse caso, as nossas amortizações são constantes e as nossas prestações são decrescentes, mas também existe o sistema francês, né? O sistema francês tem uma diferençazinha desse sistema. No sistema francês, as prestações elas são constantes. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. No sistema constante, no saque, nesse tipo de sistema, a amortização ela é constante, mas a prestação ela é decrescente. Ela começa bem grandona e termina bem pequenininha. Então, a cada mês que passa, você vai pagando menos, uma menor prestação para o banco. No sistema francês é o contrário. O sistema francês, sua prestação ela é constante. Você paga exatamente o mesmo valor sempre. O que pode haver, obviamente, no caso do financiamento imobiliário da vida real, é um ajuste pela inflação, ou um ajuste que o contrato de compra do imóvel, né, com o banco, com a corretora, te cobra uma taxa de reajuste anual, certo? Então, quando a gente fala constante, a gente calcula ela constantemente, mas pode ser que de um ano para o outro, de um mês para o outro, haja algum tipo de reajuste. Mas, a princípio, ela é constante, vai variar realmente só esse reajuste da inflação, da taxa de juros que está dando como referência, certo? Então, o sistema francês, você paga todo mês a mesma prestação, o mesmo valor, a mesma parcela, o que vai mudar é a amortização. Certo? Então, basicamente o que está aqui. Prestação, elas são constantes, você paga todo mês o mesmo valor para o banco. E o cálculo da prestação é realizado como se calculasse uma anuidade. Lembra que já viu a anuidade? Então, a anuidade nada mais é que aquele cálculo que a gente faz para calcular uma prestação constante. Quando você compra, por exemplo, uma blusinha parcelada em 4 vezes no cartão, você paga todo mês R$ 10 para aquela blusinha, por exemplo. Esses R$ 10 é a nossa anuidade, é um valor que ele é constante, uma parcela que ela é constante. E a gente usa esse mesmo cálculo da anuidade para calcular a nossa parcela desse tipo de financiamento, certo? Então, a fórmula vai ser a mesma, o que vai mudar a forma de aplicação. Então, a primeira etapa para a gente resolver uma questão dessa é justamente achar essa prestação, e para isso vamos usar a formulazinha que nós já conhecemos, que é da anuidade, beleza? Então, vamos ver um exemplo da questão. Uma empresa obteve um empréstimo de R$ 100.000 e pagará em 4 parcelas anuais pelo sistema francês, né? Vamos mudar aqui, pelo sistema francês, incorrendo em juros de 10% ao ano. Então, eu vou pagar todo mês, todo ano nesse caso, né? 4 parcelas com 10% ao ano pelo sistema francês, certo? Nessa questão, obviamente, eu fiz uma questão pequenininha, são 4 parcelas anuais apenas. Mas, na vida real, quando você adquire um imóvel, você paga isso em 400 parcelas, em 1.000 parcelas, né? São 15, 20, 30 anos pagando esse imóvel. Ou a sua vida inteira até, certo? Então, mas, obviamente, um exemplo simplificado, vão ser 4 parcelas anuais apenas, certo? Como é que eu faço esse cálculo no sistema francês? A primeira etapa, como sempre, é achar o valor da prestação, tá? No sistema SAC, no sistema de amortização constante, essa primeira etapa é encontrar a amortização. No sistema francês, não, eu vou achar logo a prestação. O que é que diferencia prestação de amortização? A amortização, ela quita o teu empréstimo, mas você não paga juros. Então, no saque, eu simplesmente pego lá os 100 mil, divido por 4, vai dar 25 mil. Esses 25 mil é a amortização que você paga todo ano para o banco, ou todo mês. Esse exemplo seriam todo ano, 4 parcelas de R$ 25.000. Isso quita teu empréstimo, isso quita os 100 mil, mas você não está considerando o cálculo dos juros, certo? Você vai calcular a primeira amortização e depois você calcula a prestação com juros. Isso é o sistema SAC. No sistema francês, o cálculo ele é o inverso. Você vai calcular já a prestação com juros e depois calcula-se a amortização. Deu para entender? Então, eu vou calcular já o valor da parcela mês a mês com juros embutidos. E depois que eu calculo o valor dos juros, e depois eu calculo o valor da amortização, que é sem juros. Então, eu faço a operação inversa. Já acho a parcela com juros. Para isso, eu vou usar a formulazinha, como eu falei, da anuidade. Então, essa é a grande sacada do cálculo de diferença. No sistema
a dimensão constante, o saque, você calcula primeiro a amortização e depois calcula a prestação. E no sistema francês, não. Você calcula primeiro a prestação, o valor já com juros embutidos, que você vai pagar todo mês, e depois você calcula a amortização, que é o valor sem juros que vai quitar o teu empréstimo, ok? Resumindo, a lógica é essa. Vamos ver para a parte operacional. Então, eu tenho aqui minha questão, os 100 mil reais. Vou pagar em 4 parcelas de 10% ao ano pelo sistema francês. E eu quero saber qual a primeira etapa. Como eu falei, aqui a primeira etapa vai ser encontrar a prestação. Pode ser que eu vou pagar todo mês para o banco, nesse caso, todo ano para o banco, considerando os juros. Para eu encontrar a prestação, vou usar a formulazinha da prestação que nós já conhecemos, que é a formulazinha da anuidade. É a mesma fórmula, certo? Porque eu quero saber justamente as parcelas com juros. O mesmo cálculo que eu uso para achar a parcela de uma blusinha comprada em 4 vezes no cartão de crédito com juros de 5% ao ano, é o que eu vou usar aqui também para calcular a minha prestação. A fórmula é a mesma, só que aqui, obviamente, é um empréstimo de longo prazo, né? A gente vai usando para fazer uma simulação de empréstimo. A fórmula é a mesma, capital sobre 1 mais I elevado a N dividido por I. Resolvo da mesma forma. Então, quem não revisou a anuidade, revisa a anuidade para que a gente possa falar de sistema francês. Eu encontro primeiro a prestação e depois eu vou calcular os juros e a anuidade. Então, ele vai de trás para frente. Acaba que a forma de montar é o inverso do sistema constante, mas também não é difícil não, certo? Vamos lá. Então, essa é a formulazinha da anuidade. O que é que eu vou fazer? Como sempre, eu vou substituir os valores que eu tenho na fórmula, certo? Então, vamos lá. Quem é o capital na minha questão? O capital é justamente o valor que você pegou emprestado com o banco. Nesse exemplo, eu peguei emprestado com o banco 100 mil reais, o meu capital vai ser 100 mil reais, ok? E eu vou dividir por 1 mais a taxa, que é 10%, 0,10, elevado ao tempo, que são 4 parcelas, né, que são 4 prestações, dividido pela taxa, que é 0,10. Então, onde tem a incógnita, eu vou substituir pelos valores. Capital, 100 mil reais. A taxa está aqui, ó, 0,10. O tempo, 4, até 0,10. E eu resolvo exatamente igual a anuidade. Então, quem está meio perdido, revisa anuidades para você desenrolar aqui bem, certo? Mas só para a gente aproveitar e fazer uma revisãozinha também dessa questão, eu vou bem passo a passo com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu começo resolvendo por onde? Lembra sempre que eu começo pelo parênteses. Então, eu vou somar. 1 mais 0,10 vai ser 1,10. 1,10 elevado à quarta é que eu vou calcular, tá certo? Então, primeiro eu somo, deixa eu apagar aqui. Primeiro eu faço a soma, 1,10, e depois eu elevo a quarto. Esse cálculozinho vai ser igual, ó, a 1,4641. Percebeu? Essa resposta daqui todinha, ela já não existe mais. Ela agora vai ser isso aqui, ok? Então, substituir o meu denominador pelo resultado. O que é que eu faço agora? Agora eu faço os colchetes. Eu vou dividir isso aqui, ó. 1 dividido por 1,4641. Repito todo o meu cálculo e faço a divisão. Essa divisão vai ser igual a 0,6830, tá certo? Então, isso aqui já não existe mais. A resposta dela é 0,6830, ok? Vamos para a próxima etapa. E agora eu faço o quê? Agora eu vou fazer a subtração. 1 menos 0,6830 é igual a 0,317. E eu vou dividir por 0,10. Aqui, eu vou dividir. Essa divisão todinha, vou resolver agora as minhas chaves, vai ser igual a 3,17. E aí eu divido 100 mil por 3,17, vai dar 31.545,74. Tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Que eu vou pagar esse empréstimo em 4 parcelas anuais, em 4 vezes, de 31.500 mil reais aproximadamente. Tá? Então, são 4 parcelas deste valor. Então, eu achei a minha prestação. Essa é a primeira etapa, né? Voltando aqui a fita. No sistema constante, no saque, a gente calcula primeiro a amortização. Eu pego os 100 mil e divido por 4. Depois eu calculo os juros e aí eu encontro a prestação, que é o valor com juros, certo? No sistema francês, a operação é o inverso. Eu vou achar logo a prestação, o valor que eu vou pagar de cada parcela já com juros embutidos, certo? Então, esses 31 mil reais,
eu estou pagando a amortização, que vai quitar o empréstimo, mais os juros que eu estou pagando ao banco. Já é o combo de tudo junto, beleza? Achei a prestação, qual a próxima etapa? Montar a tabela de amortização. Sim, tem a tabela, vamos montar a tabela também. Então, essa é a primeira etapa do nosso cálculo. A segunda etapa é montar etapa por etapa da nossa planilha, essa tabela de amortização, ok? Então, o cálculo, ó, a estrutura, ela é a mesma do sistema constante. Aqui eu tenho um saldo devedor, que é o quanto eu devo para o banco, certo? Aqui é a amortização, que é o pagamento desse saldo devedor, que não leva em consideração os juros. Aqui é os juros que eu estou pagando todo ano para o banco. E aqui é a prestação, que é a amortização mais os juros. Como eu calculo, eu já calculei a prestação. Nós já temos isso aqui, ó. Então, vamos começar de trás para frente. Da prestação para cá. A gente faz o inverso, tá certo? Então, vamos voltar lá. Então, o que é que eu tenho até então? No ano zero, deixa eu apagar isso aqui tudinho. No ano zero é o ano que eu faço o empréstimo. Então, meu saldo devedor para o banco é 100 mil reais. É o que eu devo para o banco. Eu não pago nada no ano zero. Então, não tenho amortização, não tenho juros e nem tenho prestação. Sempre eu começo a pagar o empréstimo no mês seguinte, ou nesse exemplo, no ano seguinte. Sempre vai ser no período 1 que eu começo a quitar a minha prestação. A não ser que tenha uma carência, e aí eu posso passar um tempo sem pagar esse empréstimo. Mas na carência, esse juros está rolando também, tá certo? Mas para a gente, o que interessa aqui, como a questão não tem carência, eu começo a pagar logo no período após. Se eu faço empréstimo hoje no ano zero, eu começo a pagar no ano 1, ok? Então vamos lá. Primeira etapa, calcular a prestação, que nós já calculamos. Então vão ser 4 parcelas de 31.504. Olha aqui, ó. Então o valor que estava ali da minha formulazinha que eu achei, deixa eu voltar lá. Esses 31 mil, eu vou colocar ele aqui. Repetir 4 vezes, certo? Essa é a primeira etapa. No sistema francês, o que é que eu tenho que me ligar? Que eu começo a resolver linha por linha. Então, eu vou começar a resolver primeiro o ano 1, certo? Eu vou resolver tudo que refere-se ao ano 1. Eu já tenho a prestação que eu já preenchi e vou calcular os juros. Quem é os juros? Os juros é 10 mil reais. 10 mil reais, também é 10 mil reais. Mas os juros é 10%. 10% de quem? Do saldo devedor anterior. Eu calculo os juros exatamente igual no sistema constante, certo? Então, vai ser 100 mil, que é o saldo devedor do período anterior, vezes 0,10, que é a taxa de juros que a questão deu, tá? 10% ao ano, a questão desse lá. Então, se eu pegar 100 mil e multiplicar por 0,10, o meu juros vai ser igual a 10 mil reais, certo? E a amortização? A amortização que eu vou pagar para o banco sem considerar os juros. Então, a amortização vai ser 31.564 menos 10 mil reais. É esse valor menos 10 mil vai ser igual à amortização, que vai ser igual a 21.545,74. Ok? E o saldo devedor? Vamos lá. Se eu devo 100 mil reais para o banco e paguei 21.554, me sobra quanto? Aí é só eu subtrair. Eu vou fazer 100 mil menos os 21 mil. Esse menos esse vai ser igual ao saldo devedor, que é 78.454,26. Então, perceberam que eu faço logo todo ano 1, eu refaço tudinho, tá certo? Eu faço linha por linha nesse tipo de questão, ok? Então, agora eu devo para o banco 78.446. Eu faço primeiro o cálculo dos juros, depois a amortização e depois o saldo devedor. Bora fazer o ano 2 para a gente repetir? Então, preenchi o ano 1, vou agora para o ano 2. É a mesma coisa. Como é que eu acho os juros do ano 2? Ó, já tem a pressão preenchida. Vou calcular agora os juros. Como é que eu acho os juros? Os juros vai ser o saldo do ano 1 vezes 0,10. Vou pegar esse valor e multiplicar por 0,10, que é a taxa de juros, certo? Que vai ser igual a 784,53. Como é que eu acho a amortização? É a prestação menos os juros. 31.545 menos 7.845 vai ser igual ao valor de 23.700. E como é que faz o saldo devedor? Vai ser esse valor
que eu devo para o banco, mas agora eu paguei 23 mil. Então, eu devo para o banco agora o valor de 54.753,95. Preenchi toda a linha 2. Tá perdido ainda? Vamos para o ano 3. Mesma coisa, eu vou calcular logo os juros. Como é que eu acho os juros? É o saldo anterior, 54 mil, vezes 0,10, 10%, que vai ser igual a 5.475,39. Como é que eu acho a amortização? Eu pego a prestação, 31 mil, menos 5.475, que é os juros, e acho a amortização, 26.070,35. Aí vamos lá. Eu devia para o banco 54, paguei 26. Devo quanto agora? Vou subtrair 28.060. Então, eu faço 54 menos 26 igual a 28. Tá perdido ainda? Vamos para o ano 4. Como é que eu faço o cálculo? Começo pelos juros. Então, pego o saldo do ano 3, que está aqui, e multiplico por 0,10 e eu encontro os juros do ano 4. Certo? Como é que eu acho a amortização? Vai ser a prestação menos os juros, que é igual à amortização. 28.677,38. E eu faço o cálculo. 28.683 menos 28.677 igual a 6,22. E aí eu terminei minha questão. Assim como o sistema SAC, eu também posso fazer a conferência para ver se está tudo certinho na minha conta. Essa soma aqui da amortização tem que bater com o meu valor do meu empréstimo. Essa soma aqui, ó, tem que dar os 100 mil reais. Talvez não dê exatamente 100 mil reais, porque os valores estão bem quebrados, estão percebendo? Então, pode ser que reste aí um valorzinho no final. Pode ser que dê 101 mil, ou 101 mil, desculpa, 100 mil reais em um, 100 mil reais em dois, pode dar uns centavos, alguns reais de diferença. Isso é bem possível, tá? 110 reais, 100.010 reais, algo assim pode dar, tá? Então, esse valor aqui da amortização, a soma dele vai ser aproximadamente 100 mil reais, que é justamente o valor que eu peguei emprestado, tá? Se bateu próximo, é porque tá certinho a tua conta. Percebe que aqui no final, ó, no valor não deu zero, era para dar zero, porque no final eu termino que está meu empréstimo. Aqui deu um saldo residual, por quê? Porque os valores estão realmente arredondados, então não vai bater zero, mas vai ser um valor perto de zero, tá certo? Ó, 6 reais é um valor perto de zero, até 10 reais, 15 reais, 20 reais, tá perto de zero, então tá valendo. Tá? Agora, se sobrou 1.000 reais, 2.000, 5.000, 6.000, 10.000, opa, tem uma coisa estranha no teu cálculo, tá? Como o meu valor aqui deu 6 reais e é perto de zero, né? É relativamente perto, né? Mas é perto porque empréstimo de 100 mil reais sobrar 6 reais é quase nada. Então, também tá corretozinho. Aqui a diferença por quê? Porque a gente foi arredondando os valores. Então, é muito comum dar diferença, dar um saldo no final, tá? Não se preocupe com isso, não. Os juros, eu vou somar também. E eu sei que o saldo da amortização com o saldo dos juros vai ser igual a essa soma da prestação. Então, também tem como eu conferir, tá certo? Então, sistema francês é esse passo a passo. É diferente? É diferente, porque aqui ao invés de responder as colunas, nós fazemos linha por linha, tá? Eu calculo, pego o primeiro ano, calculo juros, amortização, saldo devedor. Pego o segundo ano, calculo juros, amortização, saldo devedor. Pego o terceiro ano e por aí vai, tá? É um processo, sugiro que vocês vejam esse vídeo 1, 2, 3 vezes para pegar esse passo a passo, mas é basicamente isso, não tem de fugir. Para a gente ficar um pouquinho mais firme nessa questão, eu trouxe uma questão para vocês fazerem, tá certo? Quero que vocês leiam a questão, tentem fazer, e nesse vídeo tem a resolução também. Então, dá uma pausa aqui, lê a questão e tentem fazer, tá certo? A questão é a seguinte: a empresa Fruta Doce obteve um empréstimo de 200 mil reais para pagar em 3 prestações mensais pelo sistema francês, com taxa de juros de 5%, seria ao mês, tá, gente? Desculpa, não é ao ano, não. Vou botar aqui ao mês, certo? Então, eu tenho taxa em mês e a prestação também em mês, que fica muito mais fácil a questão. Pelo sistema francês, 5% ao mês. Eu quero montar a tabela de amortização, certo? Então, eu tenho o meu capital, que é 200 mil, o valor que eu peguei emprestado. Eu sei que são 3 prestações mensais e eu sei que a taxa é de 5% ao mês, ou seja, 0,05. Qual é a primeira etapa? Encontrar a prestação. Então, eu vou usar a formulazinha da amortização e calcular a minha prestação mensal.
Qual é a segunda etapa? Preencher a tabela ano a ano, mês a mês. Então, preenche o mês 1, o mês 2 e o mês 3. É basicamente isso, certo? Então, pausa aqui, tenta fazer. Pausou? Pause, viu? E eu vou mostrar para você a resposta agora, tá? Essa aqui seria a resolução da questão, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, as minhas prestações mensais, as 3 prestações. Pela fórmula da anuidade, a resposta vai ser aproximadamente essa, tá? Pode a diferença? Pode dar, porque aqui eu estou usando todas as casas decimais. Por isso que o meu saldo devedor aqui, ó, tá bem pertinho de zero, tá vendo? Se você usar 2, 3, 4 casas, eu sempre recomendo usar 4 casas decimais, aqui vai sobrar um resíduozinho maior, mas não tem problema, tá? Como dica eu faço, sempre digo, usem 4 casas decimais, porque dá um valor um pouco mais aproximado. Aqui eu acabei usando todas como eu fiz pelo Excel, ele puxa tudo, então fica um valor mais redondinho, mas não tem problema não, se a sua chegou próximo disso, não se preocupe, tá? Então aqui, ó, eu tenho as 3 prestações mensais, neste valor, é o que eu preencho logo isso aqui tudinho. Preencho também o saldo devedor, 200 mil. A gente sabe que no mês 0 a gente não pagou nada, então vai ser 0. E eu vou período a período. Então, no período 1, o que é que eu tenho? Eu pego, calculo logo os juros. 5% de 200 mil reais vai ser igual a 10 mil reais. Como é que eu acho a amortização? 33 mil reais menos 10 mil vai ser igual a 63. Se eu devia 200 mil e paguei 63, eu devo agora 136 mil reais, certo? Desse valor, eu calculo logo também os meus juros. 5% vai ser igual a 682791. Aí eu faço prestação menos juros igual a amortização, certo? Agora eu faço 136 menos 66, devo para o branco 69. Desse 69, eu calculo também os meus juros, 5%, vai ser igual a 3.500 aproximadamente. Qual a minha amortização? Prestação menos juros igual a amortização. Devia 69, paguei 69 mil, sobrou 1 centavo de diferença que foi por conta do arredondamento. Certo? Então, a resolução é essa. Talvez o seu dê alguma coisa de diferença por conta da casa decimal, mas não tem problema. Use sempre 4 casas, gente. É isso, gente. Um beijo para vocês, um abraço. Qualquer dúvida é só falar, tá certo? Bons estudos para todo mundo.